Bom dia, pessoal, graça e paz. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos esperar, aguardar o pessoal entrar. Nós começarmos a orar para iniciar com a oração. Glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Você que está chegando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Já vai compartilhando essa live com seus amigos, irmãos de igreja, aí no seu Instagram. Glória a Deus. Bom dia, Fran. Paz do Senhor. Aleluia. Já estamos aguardando. Glória a Deus. Para começarmos juntos a oração, né? Tá sem áudio? Todos estão sem áudio ou todo mundo consegue me ouvir bem? Coloca aí nos comentários, por favor. Aqui tá. Aqui o áudio tá todo alto. Glória a Deus, glória a Jesus. Todos conseguem me ouvir bem? Coloca aí nos comentários, porque a Fran tá sem áudio aqui. Eu quero saber se é o meu celular ou pode ser o celular dela também. Aleluia. Glória a Jesus. Ó, o apóstolo disse que está ok para ele lá. Ó. Paz Maria, seja bem-vinda, viu? Pela primeira vez aqui na live. Glória a Deus. Glória a Jesus, graças a Deus por mais uma oportunidade, uma manhã de vitória, onde o Senhor reservou para nós esse dia tão especial, para que pudéssemos buscar a Ele, ouvir uma palavra, nos alegrar, aprender mais de Deus. Glória a Jesus. Aí o pessoal está ouvindo bem, direitinho. E quem não está conseguindo ouvir direito, sai da live e volta de novo, porque pode ser o seu celular. Pode ser seu celular mesmo. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Você que está chegando, vai compartilhando. Glória a Deus. Vamos orando, né? Vamos orando. Vai compartilhando, você que está chegando aí em nome de Jesus. Aí, tá ouvindo agora, né? Pronto. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença nesta manhã de vitória, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, por minhas falhas, por minhas fraquezas, pensamentos, gestos e obras. Ó Deus, neste momento, nesta segunda-feira, quero agradecer por mais uma oportunidade ao qual o Senhor nos concede, Senhor, por essa conosco para adorar ao Teu nome,
para ouvir a tua palavra. Deus de poder e glória, vai aonde eu não posso ir nesta manhã, quebrando os grilhões, as cadeias, as algemas, toda amarração, todo empecilho na vida financeira, espiritual, sentimental, profissional. Pai, nesta manhã visita os hospitais, os enfermos, visita os presídios, visita as penitenciárias, visita esta pessoa, visita este coração, esta mente, quebra, meu Deus, toda maldição nesta manhã. Alegra o coração do teu povo, Pai, que essa live alcance vidas, alcance família. Deus, que essa live transforme pessoas por intermédio da tua palavra. Eu te apresento a vida do teu filho, o apóstolo Domingos, que vai ministrar sobre as nossas vidas nesta manhã. Que nós possamos, meu Pai, preencher o nosso coração e a nossa alma do Senhor. Nesta manhã, meu Deus, que o nosso dia venha ser guiado pelo teu Espírito Santo. Que tudo aquilo que não te louva venha cair por terra. Que toda barreira, muralha, empecilho, impedimento, toda frustração, toda paralisação, tudo aquilo que não provém de ti, venha bater em retirada. Pai, nesta manhã eu creio, Senhor, eu creio na transformação, eu creio na libertação, eu creio, meu Deus, naquilo que vai ser gerado nesta manhã por intermédio do que vai ser ministrado. Pai, eu te peço, meu Deus, toma o teu povo nas tuas mãos. Ah, Senhor, eu te peço, derrama sobre nós a tua graça, o teu poder, o teu conhecimento, assim como o apóstolo Paulo diz, crescei na graça e no conhecimento. Nesta manhã estamos aqui para aprender. Reservamos esta segunda-feira, todas as segunda-feiras para o Senhor, para que o Senhor preencha o vazio, para que o Senhor liberte vidas, almas, transforme, repreendendo a depressão, o suicídio, repreendendo todo espírito de morte, toda tristeza, todo mal que venha cair por terra nesta manhã, e que nós possamos, meu Deus, glorificar o teu nome, que nós possamos exaltar o teu nome pelo que o Senhor é. Pai, nesta manhã eu te apresento aqueles que vão à escola. Deus, guarda, protege essas crianças, livra do homem mau, do homem sanguinário, de toda perversidade. Eu te apresento aqueles que ainda irão trabalhar, Senhor, cobre com esta manhã, garante, Senhor, a vitória, garante o milagre, Pai, para cada pessoa, abrindo porta para quem está desempregado. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, trabalha nos nossos corações nesta manhã e fica conosco em nome de Jesus Cristo. Vamos chamar o apóstolo aqui para nós ganharmos tempo e ter mais tempo para a palavra, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, apóstolo. Graça e paz, shalom, Taliane, tudo bem? Bom, tudo bem, graças a Deus. Amém. Fique à vontade, viu? Seja bem-vindo, já quero agradecer pelo Senhor atender o nosso convite, que Deus continue abençoando, e fique à vontade. Amém. Bom, antes de mais nada, quero me apresentar rapidamente aqui, antes de ministrar alguma coisa, né? Sou apóstolo aqui em Curitiba, nós somos fundadores do MAPEV, Ministério Apostólico Vida e Edificação. É um ministério que trabalha com o corpo de Cristo, de um modo geral, com seminários, né? E na área de libertação, cura interior, edificação da igreja, ministério profético. E também eu sou fundador da Igreja Apostólica Rei das Nações, né? Que funciona aqui em Curitiba. E faço parte também como conselheiro do CAB. CAB é o Conselho Apostólico Brasileiro, né? Onde faz parte lá a doutora Neuza Itioca, a Valnice Milhomens, né? Nós temos ali 27 apóstolos trabalhando dentro dessa coalizão apostólica, né? Com projetos de transformação da nossa nação. Então, basicamente, né? É isso que nós fazemos. Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, entre aí nas redes sociais, né? Tanto no Instagram, no YouTube, como também aí no Facebook, né? Onde nós colocamos muitas mensagens de edificação, né? E muitos clipes, vídeos, tem muito material bom aí realmente para edificação.
Bom, nós já vamos direto aqui para o assunto que foi proposto, né? Eu gostei muito do tema aí que foi levantado. Quem não senta para aprender, jamais ficará de pé para ensinar. Nós vivenciamos hoje, como igreja, meio corpo de Cristo, um grande problema, que muitos são aqueles que, na verdade, querem ensinar, querem pregar, mas muitas vezes não apresentam a disposição em aprender, em ouvir. Uma pessoa que nunca foi um discípulo, jamais ela vai ser um mestre. Quem não ouviu, jamais vai poder ensinar. E eu tenho considerado muito algumas experiências na Bíblia de pessoas que foram tremendamente usadas por Deus de uma maneira extraordinária, mas que tiveram que passar por um tempo de discipulado, um tempo de aprendizado, né? Nós temos aí experiências tão profundas, por exemplo, questão de Josué com Moisés, Eliseu com Elias, o próprio apóstolo Paulo, o grande apóstolo, né? Mas foi discipulado por Barnabé, ele aprendeu com Barnabé, Barnabé durante um ano foi o seu mestre. Aí a própria questão de Timóteo, que aprendeu como filho espiritual com Paulo, né? E eu quero trazer um pouco enfoque dentro dessa questão. Nos dias que nós vivemos aí, infelizmente, nós vemos muitos Josués aí que querem caminhar sem Moisés. Tem muitos Eliseus querendo caminhar sem o Elias, sobre a vida dele, sobre o mestre, sobre a sua própria vida. São muitos Timóteos aí querendo caminhar sem Paulo. É algo muito importante essa questão, né? Nós podemos pontuar algumas coisas muito interessantes. Me chama muito a atenção lá em Êxodo 33:11, quando fala que o discípulo Josué, ele não se apartava da tenda da congregação, da tenda da revelação. E a maioria das traduções bíblicas coloca ali de maneira tão clara que Josué, naquele momento, era um servidor. Ele servia Moisés. Deus tinha um plano tão tremendo com ele, ele foi realmente o vaso, a pessoa escolhida para levar o povo de Israel para dentro da terra, mas isso não foi da noite para o dia. Houve um aprendizado, houve um mestre sobre a vida dele, houve um discipulador, houve alguém a quem ele prestava conta. Moisés, um grande líder, ele esteve sobre a vida de Josué de uma maneira tão forte. Esse texto diz que Josué o servia. E havia uma disposição tão grande no coração dele, que a Bíblia diz que ele nunca se apartava ali da tenda da revelação. Isso nos chama a atenção acerca da fidelidade demonstrada da parte de Josué para com Moisés. Eu gosto muito de dar o meu exemplo, né? Para a glória de Deus, Deus tem levado por todo o Brasil para ministrar, né? Nos últimos anos aí, nós, eu e minha esposa, colocamos os pés em 30 e poucas nações, dentro dos 4 continentes, e muita gente olha, muitas vezes o glamour do ministério, né? Há pessoas que vêm querendo até se agregar, trabalhar, né, dentro do nosso ministério. E um termo que eu uso sempre: olha, para você poder trabalhar, caminhar conosco, você tem que comer aí alguns sacos de sal sem água. Ou seja, passar por aquilo que a gente já passou. Quantas vezes dormindo com família em cima de tábuas, né? Orando pela provisão. Nós passamos por tudo isso, né? Não é o que nós vivemos hoje. Tem muita gente que quer começar onde a gente está terminando. E o meu ministério é um ministério muito forte na área do ensino, né? Não só apostólico, mas ensino. Mas a maneira que começou foi um começo muito singular, porque durante muitos anos eu carreguei a pasta de um pastor. Eu servi um pastor. Na verdade, eu datilografava as mensagens que ele pregava, nem era digitar, era na época da máquina de escrever, né? As Remington antigas, né? Então eu datilografava as mensagens, o estudo dele, eu servia.
E foram bastante, foi um bom tempo, muitos anos assim. E certa vez o Senhor nos permitiu ir morar no Paraguai, em Assunção, né? E eu fui como servidor dele. Eu era ali um Eliseu lavando as mãos de Elias. E veio um pastor americano, hoje ele já está na glória, ele morreu com 90 e poucos anos, quase 100 anos, né? Um homem chamado Jacques Schizzer. Ele veio ao Paraguai como missionário e morou no Brasil uns tempos também, em Goiânia, né? Ele já está bem idoso na época. E eu, com mais alguns pastores, nós separávamos todas as segundas-feiras para viajar de Assunção até uma cidade chamada Olímpia, onde esse homem nos ministrava. Passava não somente o seu conhecimento, mas sua experiência no reino de Deus como missionário, né? E teve uma segunda-feira, nós toda segunda-feira de manhã viajava para ser ministrado por ele. E teve uma segunda-feira que foi muito especial para mim, porque ele chegou, né, com a mão grandona de americano, botou na minha cabeça e deu essa palavra profética. Ele disse assim, o Espírito Santo através dele: hoje você dá água para beber de um poço empoestado, um poço que não é teu. Mas chegarão dias, diz o Espírito Santo, e você vai cavar um poço. E da água desse poço você vai dar a beber para muita gente, que você nem imagina a quantidade de pessoas. Eu guardei aquela palavra no meu coração, não entendi perfeitamente o que era. Aí mais tarde fui entender. Aquele poço empoestado era o ministério que eu servia, como um Timóteo ali, como um aprendiz, né? E eu era fiel. A Bíblia diz assim, que aquele que é fiel no alheio, ele vai ser colocado amanhã naquilo que é seu. E eu continuei servindo ainda por anos aquele pastor. E hoje se cumpre essa palavra profética. Glória a Deus. Abri o meu poço, o nosso ministério. Hoje a gente dá, né, da bebê a muita gente, pela rede social, pelas nossas viagens, tudo. Se cumpriu literalmente. Mas para chegar a esse ponto, eu tive que ser o discípulo. Eu tive que ser um aprendiz. Jamais eu poderia estar ensinando hoje se não tivesse a disposição de, durante muito tempo, estar aprendendo. Me chama muito a atenção a experiência do profeta Eliseu. De fato, ele recebeu uma unção dobrada, né? Elias, ele operou 7 milagres tremendos e ele pediu uma unção dobrada, né? Eliseu pediu unção dobrada para Elias e teria que ser, de fato, 14 milagres. E a Bíblia diz que em vida ele opera 3 milagres. Ficou faltando um. Depois da morte de Eliseu, jogaram ele, depois da morte de Eliseu, jogaram ele numa cova rasa, e num tempo de guerra, aquele soldado do exército de Israel morreu, jogaram na mesma cova de Eliseu, e tocar os seus ossos, ele foi curado. Completou, então, os 14 milagres, a unção dobrada. Mas, para ter essa unção dobrada, durante um bom tempo, Eliseu foi aquele que lavava as mãos do profeta. Era um aprendiz, estava aprendendo com ele, com o profeta mais velho. E isso é muito importante. Quando foram buscar a ajuda de Eliseu, tanto o rei de Israel, com o rei de Edom, né, e Josafá, o rei de Judá, para aquela guerra, foi bem claro quando Jorão ouviu da boca de Josafá: olha, existe um profeta de Israel, aquele que lavava as mãos de Elias. Então Eliseu ficou conhecido como aquele que era um discípulo, aquele que era um aprendiz. Quanto tempo ele sentou diante de Elias como seu mestre para aprender com ele? Só assim ele pôde entrar numa dimensão tão poderosa, uma dimensão tão grande de milagre. Porque andou debaixo, sim, do manto de um profeta. E é isso, Taliana, que muita gente não quer. As pessoas, elas querem ter uma posição, querem ser mestre, querem ensinar, querem operar milagres. Eu sempre digo o seguinte: uma das coisas que muitos líderes não conhecem, não aprenderam ainda até hoje, é funcionar na unção delegada. Porque há um tempo que a unção que está em nós, acontece muita coisa, porque nós estamos debaixo de uma cobertura, de um ministério, de um mestre, e nós fluímos na unção dele.
É um aprendizado para nós, o Senhor vai nos testando. Chegará um momento que o Senhor vai dar um nível de unção a nós, mas primeiramente temos que funcionar adequadamente, de maneira fiel, na unção delegada por outro. E, infelizmente, muitos não aprenderam isso. São pessoas que se levantam contra o seu líder, não aceitam o seu mestre, acham que já sabe tudo, rompe, não, agora eu já sei tudo, até um tempo eu aprendi com ele, agora não preciso mais, eu já sou tal, eu já tenho toda a capacidade, eu não preciso mais ficar com ele. Ah, eu vou sair, eu vou fundar o meu ministério. E funda. No começo até parece tudo muito bem, mas até o momento ele não descobriu que todas as coisas aconteciam com ele porque ele estava funcionando na unção delegada. Ou seja, é uma unção que foi emprestada a ele. E se ele for fiel nessa unção, Deus vai compartilhar exatamente uma unção com ele. Eu lembro muito daquela passagem, né? Você conhece muito bem também, quando foram até o Rio Jordão para cortar lenha, né? E aquele machado caiu na água. Aquela pessoa que perdeu o machado ficou desesperado. Ai, Senhor meu, porque esse machado não era meu, era emprestado. Então ele tinha um zelo naquilo que não era dele, que era emprestado. E nós temos que ser zeloso na unção que vem a nós de maneira delegada. Ser fiel e funcionar naquela unção, até que o Senhor venha e compartilhe conosco a unção que é para nós. E assim que muitos ministérios se arrebentam. Rompe com seus líderes, rompe com o seu mestre, ele deixa de estar sentado, ele quer estar na plataforma, né? E acaba tendo problemas, acaba abortando muitas vezes projetos maravilhosos de Deus. Deus tem algo para fazer na vida dele de uma maneira tão grande, de uma maneira tão poderosa, e ele perde tudo aquilo que Deus quer fazer porque simplesmente ele vem e aborta. Eu medito muito na vida de Paulo, né? Porque Paulo, puxa, um grande mestre, e na verdade teve os 5 ministérios, né? Ele pastoreou muitas igrejas que ele fundou, ele ensinou, né? Na igreja de Éfeso lá, disse, olha, não deixei de vos ensinar todo o conselho de Deus, um grande mestre, apóstolo, fundou igrejas, né? Funcionou como profeta, um grande evangelista, enfim, tinha os 5 ministérios. Mas Paulo não começou da noite para o dia. Foram 13 anos de aprendizado, onde ele esteve aonde? Sentado aprendendo. 13 anos. Ou melhor, 13 anos, não, 14 anos, porque ele ficou 1 ano com Barnabé. A Bíblia diz que ele teve uma experiência tão tremenda ali no caminho de Damasco, só que antes de ter uma experiência com Jesus no caminho de Damasco, ele já aprendia sentado nos pés de um mestre da lei, aos pés de Gamaliel. E por quantos anos ele teve aos pés de Gamaliel aprendendo? De repente tem uma experiência tão poderosa com Jesus, aí ele vai lá para o deserto da Arábia fazer o quê? Aprender. Ele foi estudar sobre Jesus, ele tinha recebido Jesus, precisava saber mais acerca de Jesus. Foram 3 anos na Arábia, no deserto, aprendendo. Foi algo, isso está bem claro, registrado na Bíblia, né? A Bíblia nos mostra isso de maneira bem clara. Podemos ver lá em Atos 9, Atos 11, toda a trajetória de Paulo. Foram 3 anos ali. Aí ele sai e vai lá para Tarso. E em Tarso ele ficou 10 anos, longe das plataformas, longe dos holofotes, longe do propósito de querer ensinar alguma coisa. 10 anos em Tarso aprendendo. Só aí já deu quantos anos, Tariana? 13 anos. Aí, de repente, a Bíblia registra lá no capítulo 11 de Atos que Barnabé foi até a cidade de Tarso, pegou Paulo e levou com ele para Antioquia. E levou Paulo com ele para quê? Para ensiná-lo. Foi mais 1 ano de aprendizado com Barnabé. Barnabé foi o seu mestre. Barnabé, o filho da consolação, foi o seu pastor, ensinando e pastoreando Paulo, que já tinha passado por um processo de 13 anos de aprendizado. Mais 1 ano agora com Barnabé. Até que chega aquela reunião tão linda
tão profética ali na igreja de Antioquia, que está lá em Atos 13, né? Onde o Espírito Santo se manifesta no meio daqueles mestres e profetas que estavam ali, e vem a voz tão suave e doce do Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu tenho chamado. Agora, nota, Taliana, que o Espírito Santo não falou separai-me a Paulo e a Barnabé. Ele disse separai-me a Barnabé e Paulo. Por quê? Barnabé estava numa posição maior, numa posição de mestre. Era ele o instrutor de Paulo. Aí, lá na frente, Paulo cresceu tanto no ministério que ele ficou acima de Barnabé. Olha aí. Isso é tremendo, gente. Olha, um verdadeiro mestre, ele vai ter alegria, felicidade, que o seu discípulo cresça mais que ele. Eu tenho meu filho, né, já está pastoreando, está pregando. Eu sempre digo a ele: o meu desejo é que você vá além. Se eu for em 30 e poucas nações, que você vai em 70. Eu tive o privilégio de estar na igreja lá em Seul, na Coreia, do Dae Myung-soo, certa vez, uma igreja poderosa, né? 1 milhão de membros. Ele partiu para a glória, né, esse ano. E alguém chegou para ele e disse assim: Pastor Show, você não tem um pouquinho de inveja santa de César Castellanos, que é o pastor lá na Colômbia, de ter tantos mais líderes e discípulos do que você? Disse: não, eu não tenho inveja nenhuma, eu fico feliz em saber que ele alcançou mais do que eu mesmo tinha e tem um número maior de discípulos. Ele foi além. Então, alguém que é um aprendiz, é um discípulo, está ouvindo, um dia ele pode se tornar além daquilo que chegou seu mestre. Paulo, ele foi além de Barnabé. Paulo, ele foi além daqueles que o instruíram, os 3 anos que ele ficou lá na Arábia, os 10 anos lá na cidade de Tarso, e mais um ano em Antioquia. Ele foi além de todos eles. Mas ele teve que ser um discípulo. Ele teve que ser um aprendiz. E isso, Taliana, ele passou de maneira tão clara para Timóteo, seu filho. Ele tinha Timóteo, seu discípulo, o seu aprendiz, como seu filho, meu filho Timóteo, né? E Timóteo, ele cresceu também. As primeiras cartas que Paulo escreve, ele escreve assim: Paulo, o apóstolo, a meu filho Timóteo e a Silvano. Ou seja, dirigia carta para eles. Aí, lá na frente, você já vê completamente diferente. Paulo escrevia suas cartas para algumas igrejas e colocava lá no cabeçalho: Paulo, vírgula, Timóteo e Silvano. Todos no mesmo nível dele agora. Por quê? Porque aprenderam. Timóteo teve que aprender antes. Há uma passagem que eu acho tão maravilhosa, em 2 Timóteo, capítulo 2, onde Paulo ele dá uma orientação a Timóteo, e ele fala o seguinte: tu, pois, meu filho, tratava Timóteo como filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Agora ele diz assim: e o que de mim ouviste, ou seja, aquilo que você ouviu da minha boca, aquilo que você aprendeu de mim, né? O que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transmite-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, Timóteo, antes de ensinar, antes de ministrar a outros, para que ensinasse a outros também, aí você vê uma cadeia geracional. Não quer. Aquilo que você ouviu de mim, que você aprendeu de mim, agora chegou a hora de você ser um mestre. Confia a outros homens, que serão teus alunos, teus discípulos, e que um dia também ensinarão a outras pessoas idôneas.
Veja que é uma cadeia aqui de ensinamento. Então, aquele que não senta para aprender, nunca será um mestre. Jamais será. E nós vemos isso aqui na Bíblia, de uma maneira... O próprio Senhor Jesus, Rabi, ele que era mestre, criancinha, naquela época da festa da Páscoa, que ele sumiu de repente. A mãe e o pai, preocupados, né? Procurando onde Jesus estava. E a Bíblia diz que estava lá no meio dos doutores, está lá no Evangelho de Lucas, ouvindo e perguntando. Agora, por que Jesus perguntava? Porque ele queria aprender com os mestres. O próprio Senhor Jesus nos deixou exemplo para nós seguir as suas pisadas. Então, isso é muito forte, Taliane. E isso tem que ser uma realidade aí no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. E nós vemos muitas vezes o contrário. No meu ministério já passou muita gente. Alguns, quando cresce um pouquinho, ele já muda totalmente. Você consagra alguém ao ministério pastoral, até o dia da consagração, você chama de irmão, ele recebe. No dia seguinte, depois da consagração, você diz, ô irmão tal, ele já fica bravo. Não, irmão tal não, eu sou pastor tal. Não tem a mínima humildade. Gente, a humildade é a marca de um discípulo. E nós só seremos colocados em algo maior se formos humildes no sentido de aprender. Por isso, Thalita, o Senhor, quando nos criou, ele nos fez com uma boca só e com 2 ouvidos. Então, eu tenho que ouvir mais. A disposição é ouvir mais e falar menos. Ouvir mais e ensinar menos. E esperar no Senhor. No devido tempo, ele vai colocar exatamente no lugar em que ele deseja que nós estejamos. Eu não fiz uma escola bíblica, por mais que eu ministre muitos institutos bíblicos aqui no Brasil, fora, mas eu nunca sentei numa cadeira de seminário. Mas teve muito homem de Deus, muita mulher de Deus, que botou as mãos na minha cabeça, que me ensinou, que me instruiu. Então, eu sou o resultado desse aprendizado com tantos homens e mulheres de Deus. Muitos mestres passaram sobre a minha vida. E eu sempre com a disposição, Taliane, de ouvir. É assim que foi formado o ministério. Então, isso é muito importante, né? O coração de aprendiz, a disposição de aprender sempre tem que estar em nós. E esse tema aí, então, realmente ele é muito importante. Jamais alguém vai poder ensinar se não aprender antes. Josué jamais levaria o povo na terra se ele não aprendesse humildemente com Moisés, fosse o seu servidor, o tempo todo na tenda. Eliseu jamais operaria 14 milagres se um dia não aprendesse com o profeta mais velho, derramasse água, lavasse as suas mãos. O apóstolo Paulo jamais seria o que ele foi se não tivesse a disposição de aprender por 14 anos com mestres, 3 anos na Arábia, 10 anos em Tarso e 1 ano inteirinho em Antioquia, submetendo-se a Barnabé, porque a Bíblia diz que Barnabé levou ele consigo para ensinar e para instruir. E ainda na hora de haver o comissionamento ministerial, o Espírito Santo disse, separai-me a Barnabé e Paulo. Ele não era o que foi ainda, mas se tornou alguém grande, ilustre, amanhã depois, porque soube ser discípulo, soube ser aluno, soube muito bem ser aprendiz. Timóteo teve um ministério tão tremendo porque aprendeu também com Paulo. Por isso ele pôde ensinar a outros. Amém. Aleluia. Essa frase, na verdade, esse tema, apóstolo, nasceu devido à observação. Aqui mesmo, no Edição da Bahia, nós observamos, não só aqui, mas acho que em geral, muitas pessoas têm dificuldade de aprender, de ouvir conselho de outra pessoa. Principalmente quem já está começando a pregar, quem já está aí exercendo uma chamada, às vezes tem até aquele conselho
para mudar aquela pessoa, para melhorar algo naquela pessoa, mas a pessoa tem a dificuldade de aceitar. E eu vi uma frase muito interessante que dizia assim: quanto mais você ensina, mais você precisa aprender sobre aquele assunto, né? E a gente vê assim pelos médicos, advogados, pessoas que estudam muitos anos e mesmo assim tem que continuar aprendendo. E O para nós aprendizado é um eterno aprendizado, ninguém é expert. é verdade, nunca acaba, nunca termina, né? A gente Acaba, sempre sim. Tem pessoas que caem-se um pouquinho, ele não quer nem participar de uma conferência. Vem um homem de Deus para ministrar, ele não quer ouvir. Não, já sei tudo isso. Pois nós trabalhamos muito com libertação, com cura interior. Aí vem pessoas, convida alguém para vir no nosso seminário, diz, não, eu não vou, eu já sei tudo isso. Aí a pessoa fala, mas com quem você aprendeu? Com o Espírito Santo. Aprendi a fazer tudo sozinho. Antes de existir Neuza e Choca, antes de existir Valnice, antes de existir uma PEB lá com o Ministério do Apóstolo Levi, eu já fazia todas essas coisas. E com quem você aprendeu? Aprendi sozinho com o Espírito Santo. Gente, é uma presunção tão violenta. E a Bíblia é tão clara, né? Em Coríntios, aquele que diz saber muito, aquele que diz saber tudo, já deixou de ser, gente. É bem claro a Bíblia quanto a isso. E é um mal que nós vemos aí no meio do corpo de Cristo, isso aí. É uma síndrome terrível de querer saber mais, achar que já sabe tudo, né? Bom, a Bíblia mostra um personagem, né? Tanto lá em Isaías 14 como Ezequiel 28, que era sábio e sabia de tudo, sabia demais. Sabia tanto que teve que ser jogado por terra. Essa síndrome de Lúcifer é muito forte. O orgulho, né? Achar que sabe mais que os outros. Despreza até. Olha, eu sempre digo, Deus usa a quem Ele quiser, né? Existem diversos tipos de torneiras. Aqueles são mais ricos, botam lá até uma torneira de prata na sua casa. O outro bota uma torneira de bronze, de cobre. O mais pobre, que não tem condição, vai lá, coloca uma torneirinha de plástico. Mas todas elas trazem a mesma água. A água é a mesma. Os canais são diferentes. Mas a água é a mesma, vem da mesma fonte, do Espírito Santo. E você tem que olhar para a fonte, não para a torneira. Isso é muito importante, termos esse entendimento. é verdade. Ninguém é tão grande, né, pastor, para não aprender, né? E nem tão Exatamente. pequeno para não ensinar. É um constante Sempre. aprendizado, gente. É verdade. É verdade. Então, esse tema foi escolhido realmente para abrir o entendimento das pessoas, para que a gente aprenda, que nós precisamos sim sentar para aprender. É muito importante também lembrarmos, o apóstolo falou sobre muitas coisas aí, sobre pessoas que têm dificuldade de ouvir o outro ministrar, porque acha que ele ministra, ou porque ela ministra, né? Não posso sentar para ouvir outra pessoa, mas é importante sim, sentar para aprender, sentar para ouvir. E quanto mais a gente... Isso é bom, isso significa que nós temos a possibilidade de aprender, né? Claro. Nós temos inteligência. Isso é bom, sentar para aprender. Quanto mais a gente senta para aprender, mais a gente está disposto, tá, para ensinar, né, Com apóstolo? certeza. Com É certeza. verdade. É mesmo. Quanto mais aprendemos, tem uma frase também que diz assim, que quando nós somos generosos, quanto mais somos generosos para aprender, seremos generosos para ensinar. Se uma pessoa Sim. ela não tem, se ela não tem humildade de aprender, ela nem vai ter humildade para ensinar alguém, Claro. né? Quanto mais eu aprendo, mais bagagem eu vou ter para passar. Eu vou Quanto ter para mais eu ensinar. bebo, mais reserva de água eu vou ter. Agora, se eu não quero aprender com ninguém, né? Eu vejo, por exemplo, a gente que mexe muito com guerra espiritual. No nosso ministério, nós temos ligação muito forte, né, com o ministério da doutora Neuza Choca. Então, cada ano, agora não tanto porque ela adoeceu, ela já parou do ministério, mas ela fazia uma conferência anual, né, para pessoas voltadas na guerra espiritual. E algumas pessoas bem novatas, e alguns mais velhos, experimentados. E os novatos ensinavam também. E eles traziam algumas coisas assim, preciosas, que os mais velhos aprendiam com eles também. Então, tem que haver sempre essa disposição.
nos corações? Porque no reino de Deus é um constante aprendizado, nós estamos crescendo cada dia. Até o dia que morrermos, vamos continuar aprendendo. Ninguém é tão velho para não aprender mais, né? Eu acho assim algo tão tremendo, algo que Deus está fazendo nesses dias, na igreja do Senhor em toda a terra, né? Conectar as gerações, a geração antiga, dos mais maduros, com os mais novos, né? Porque muitas vezes você vê um conflito muito grande entre as gerações. Tem alguns mais velhos, acham que já sabem tudo e não querem aprender com os mais novos. E tem os mais novos, não. Nós somos uma nova geração, os mais velhos já passaram, aquilo que eles ensinam foi bom para a época deles e já não serve para nós, somos uma nova geração. Mas a Bíblia ensina de maneira tão clara lá em Provérbios que nós não podemos remover os marcos antigos que foram estabelecidos pelos pais. Então, está havendo uma conexão muito grande nesse aspecto, nesses dias, de Deus conectar, de Deus linkar uma geração antiga com a geração nova. Por isso que é tão claro, eu posso aplicar aí de maneira tão forte, né? Os 2 últimos versículos lá de Malaquias, capítulo 4, que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos, os filhos aos pais. Claro, isso aí fala dentro do aspecto familiar, mas nós podemos colocar dentro da questão ministerial, conectando o coração dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Então, os pais espirituais hoje da nação, reconhecendo que é uma geração nova aí, que está chegando, que aprendeu já, tem que liberar, né, para que caminhe mais além, mas essa geração nova aprender também que teve lá atrás uma geração que pagou um preço. Teve pais espirituais que oraram, jejuaram, para que essa geração alcançasse o que está acontecendo agora. Né? Um ministério grande, uma igreja que cresceu, porque lá atrás houve alguém, um pai espiritual, que pagou um preço por isso. Né? Orou, jejuou, sacrificou, talvez muitas vezes sacrificou até financeiramente a própria família, né? Para gerar algo e uma geração nova que está desfrutando disso. Então, essa conexão, ela está havendo aí de uma maneira muito forte nesses dias. Né? Eu até quero recomendar, tem uma live que eu fiz aqui com o apóstolo Éder Gregório, ele trabalha muito lá dentro da Bolívia, e no CAB, o Conselho Apostólico Brasileiro, né, no YouTube a gente tem um canal. E ficou lá, então, essa mensagem, né, falando justamente sobre isso, essa conexão. É um respeito que há, porque mesmo os mais velhos não estão tão velhos para não aprender mais. Podem aprender com os mais novos. E os mais novos não podem desprezar o ensino que vem da geração mais antiga, da geração mais velha, né? E eu creio que isso é muito importante, né? Pelo menos eu me considero essa geração mais antiga, né? Tem 40 e poucos anos aí de caminhada aí com Deus, né? Ministério desde 82, fui ungido como pastor, e 2005 como apóstolo lá em Brasília, né? Então a gente já tem uma caminhada, e então já se considera aí uma geração dos mais velhos, né? Mas eu creio que tem muito que aprender ainda com a nova geração. Meu filho, né, na igreja, nós temos uma liderança, né? Meu filho tem 30 e poucos anos, então já estou passando muita coisa para ele. Então tem as duas gerações ali. Quantas coisas precisa ouvir, ele vem consultar a minha esposa aqui, minha esposa profeta, né? E vem nos consultar. Agora eu valorizo muito também aquilo que Deus dá a ele como nova geração. Então isso é muito importante, né? Esse reconhecimento, essa consideração, esse respeito mútuo, isso é muito importante. Aí eu lembro aqui. Sim. Aqui mesmo na Bahia aconteceu uma situação muito engraçada. Eu tenho um amigo que é bispo, e aí chegou um rapazinho, um jovem, querendo congregar com ele. Aí o bispo disse: Amém, meu filho, seja bem-vindo. Ele disse: sim, mas só que eu tenho que ser apóstolo. Então ele queria ser a mais do que o bispo. Aí o bispo disse: oh, meu filho, se você quiser ser como pastor, a gente vai trabalhando, vai começando de baixo. Então existe a dificuldade também, né, apóstolo, das pessoas começarem querer iniciar de baixo? Eu chamo as pessoas até de supóstolo.
Porque muita gente aí diz, eu sou apóstolo, mas não tem marca nenhuma. O cara nunca foi um pastor antes. Nunca pastoreou e ele quer ser apóstolo. Eu chamo Fulano ele de de tal. apóstolo, ele supõe ser. E alguns se fazem, né? Aí já rasga todo o cartãozinho que tinha de pastor, já vai numa gráfica, manda lá fazer um novo cartão, AP ponto fulano de tal. Gente, não é assim. E tem também os apóstolos de profecia, né? Chega alguém, traz uma profecia falsa, é isso que o Espírito Santo disse que você é apóstolo, e ele bota aquilo na mente, é um apóstolo de profecia. Não foi forjado, não foi formado pelo Senhor. Olha aí, gente, presta atenção. Isso é muito sério, essa questão. Por exemplo, se é uma coisa que eu fugi, foi da unção apostólica. Olha só, nós estamos falando aqui da importância de sentar para aprender para depois ensinar. Quantos apóstolos do Brasil chegaram e disseram, puxa, você tem um ministério apostólico. Vem numa conferência, vamos ungir você como apóstolo. Eu falo para as pessoas, só vou aceitar uma unção quando vim da minha cobertura espiritual. Eu tenho uma mãe espiritual, a doutora Neuza Etioca, é a mãe espiritual da minha vida, minha esposa. O dia que ela chegar para mim e dizer, olha, você é um apóstolo, você precisa ser ungido, aí eu vou aceitar. Não vou aceitar de outro. E, de fato, um dia ela chegou. Né? Em 2005, ela chegou e disse, olha, desde que eu conheci você, desde que a gente caminha junto, eu sempre vi que o teu ministério foi apostólico. Não somente pastoral. Você, 10 anos aí dirigindo a Marcha para Jesus em Curitiba, você foi articulador de trabalho de unidade, né? Nós ajudamos a fundar aqui o núcleo de comunhão pastoral da cidade, há anos ficamos à frente dele. Você sempre está trabalhando em prol do reino, você precisa ser reconhecido. Vamos ter uma reunião, vai ter uma conferência e lá, com outros apóstolos, você vai ser ungido apóstolo. Agora, quando veio da minha mãe espiritual, da minha cobertura, aí eu aceitei. Mas não faltou pessoas que chegavam querendo me ungir. Dizer, não, você tem o ministério, vem na nossa conferência e nós vamos ungir você. Eu nunca quis. Agora, quando veio da boca daquela que era mãe espiritual, nossa mestra, aí eu aceitei. Agora, tem gente que, na primeira oportunidade que aparece, ela já vai. E ele nem é apóstolo, muitas vezes. Olha só, Thalita, tem muita gente por aí que é apóstolo e não ostenta. Nem ungido foi apóstolo. E tem aqueles que não são, e aí vivem cobrando, querem ser ungido, querem ser reconhecido. É isso. E apóstolo, é interessante que a gente já está entrando já em outro assunto, mas tem a ver. Na verdade, quem tem a chamada, ele sempre corre, né? Mas quem não tem chamada para isso, ele fica querendo. Ele tem aquela vontade. Então, geralmente, as pessoas na sua sã consciência, realmente, quem tem a consciência do que é aquela chamada, ele corre porque ele sabe que a responsabilidade é grande. Já aqueles que não têm noção nenhuma, querem ter uma chamada que não é para ele. Eu não sei aí, mas aqui na Bahia é muito assim. Pessoas que não estão qualificadas para aquela chamada, pessoas que não sabem nem o que significa, não estudou para aquilo, mas eles mesmos se intitulam, como o Senhor falou, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é bispo, que ele é apóstolo, mas não tem noção nenhuma, nem espiritual, nem estudo, nem nada. E também quero aproveitar para perguntar aqui ao Senhor, uma amiga, na verdade uma prima, ela foi ungida sem a sua permissão. Na verdade, ela não queria. Chamaram na frente de uma festa para fazer uma oração e ela foi normal. E quando chegou lá, apóstolo ungiram, derramaram o óleo na cabeça dela e ungiram ela, a pastora, sem a permissão dela. É válida essa unção? Não, não é válida, não. Se ela mesmo não deseja aquilo... Mas só que não, mas ela, não, na verdade ela desejava, assim, só que ela não estava esperando naquele dia. Não foi programado, não foi preparado. Não, tem que ser feita uma coisa muito madura, tendo testemunhas, pessoas que conhecem ela, outros pastores também conhecidos ali, enfim, formar um presbitério para ungir ela. Eu chamo esse tipo de unção, Taliana, eu chamo, sabe do quê? Unção de fundo de quintal. Que não funciona.
Tá entendendo? É furado isso. Não, mas isso aí tem que haver um testemunho público, uma cerimônia, pessoas ali para testificar. Por exemplo, a minha unção apostólica foi feita lá em Brasília, né? E tinha, olha, em diversos ministérios ali, pessoal lá da Igreja do René Terra Nova, Igreja da Lagoinha, do Márcio Valadão, a Valnice Milhomes, um colegiado de apóstolos botaram a mão na minha cabeça e demais alguns ali, mais uns 13, 14 foram ungidos, com reconhecimento público. E daí veio uma nota em todo o Brasil. Não é assim de qualquer maneira. Olha aí, gente, presta atenção, gente, que as pessoas pensam que é brincadeira esse negócio, Por né? exemplo, Não é não. eu tinha consciência que o meu ministério apostólico estava bem claro, mas eu não quis que qualquer um me ungisse. Ah, bem, na nossa conferência vamos ungir você. Não, não foi. Agora, quando a doutora Neuza, nossa cobertura, olha, você é um apóstolo, vem na conferência em Brasília que você vai ser ungido. E daí ele fala, ó, e é bom que você venha aqui, que vai estar todo o conselho apostólico reunido aqui. Em princípio, pensavam que seria ungido em São Paulo. Assim, mais adiante, numa conferência que tinha lá com a profeta Ana Mendes. Daí, não, é melhor que você venha em Brasília, que vai estar todo o conselho apostólico junto, reunido. O testemunho vai ser maior. E nessa conferência vai ter lá 4, 5 mil pessoas, então o testemunho é maior. Vem aqui que é melhor. E eu fui lá em Brasília daí, para ter um reconhecimento público com testemunha. Então, esse tipo de unção aí, realmente não se faz esse tipo de coisa, Taliane. Não é certo. O Seria bom que ela problema não é tivesse. dela, o problema é quem fez isso com ela. E aí, E responsabilidade. qual seria assim a posição dela agora nessa situação? Ela tem que exercer normalmente ou como é que funciona? Olha, o Então, ideal seria ela ser ungida novamente. Pronto. Que nem agora, por exemplo, quando a gente foi ungido em Brasília, teve alguns que ungiram assim, mais ou menos apóstolos dessa maneira. E, de fato, eles são apóstolos. Só que dentro do Conselho Apostólico acharam que aquela unção não valeu. Aí chamaram para essa maior, então, né, com todo o conselho ali reunido, as pessoas na conferência, e as pessoas foram ungidas de volta. E ele já estava exercendo o ministério apostólico. Por exemplo, eu recomendaria, então, essa irmã, se ela tem ministério pastoral, de repente, um ministério sério, chamar e ungir ela com testemunhas, né, com outros pastores no dia, fazer uma coisa assim bonita, porque você vê, por exemplo, Paulo aqui, Barnabé, eles foram chamados, né, para o ministério apostólico, saíram ali como missionários. Mas havia ali um grupo se você vê ali em Atos 3, havia um grupo de ministérios ali. Havia ali mestres e profetas servindo ao Senhor em comissionário. Houve ali toda uma cerimônia, todo um testemunho público ali. Foi quando ele recebeu a unção apostólica dele, tanto ele como Barnabé foram enviados como apóstolos. Então, isso é muito importante. São critérios que a Bíblia coloca. olha aí, tá vendo? E a Isso Bíblia vale até também. ensina, né? Paulo ensinou a Timóteo, que era um aprendiz, assim, ó, a ninguém imponha precipitadamente as mãos. E eu também não posso receber imposição de mãos precipitada de qualquer um. E logo após, apóstolo, ela não tem nem muito tempo ungida pastora, já foi ungida bispa. E eu percebi, eu falei assim, não, esse negócio está errado. Foi muito rápido, né? Não teve nem rápido demais. Gente, presta atenção, isso aqui é muito importante. Na verdade, uma palavra está gerando a outra, mas é importante para pessoas que estão nos assistindo. Tem muitas igrejas nascendo, muitas instituições, né, apóstolo? E muitas coisas erradas também, fora do padrão, fora da Bíblia. E as É pessoas estão verdade. ficando meio preocupadas. Vamos pegar um exemplo aqui de Paulo. Vamos recair em Paulo novamente. Quando ele se converteu no caminho de Damasco, e ele foi lá para a casa de Ananias, né? Recebeu lá a imposição de mãos, tudo certinho, foi cheio do Espírito Santo. Lembra que quando o Senhor se manifestou a Paulo, diz a ele que ele era um vaso escolhido para levar o evangelho e ainda sofreria muito por amor a Jesus. Só que para se cumprir aquilo, levou 14 anos.
Olha todo o Olha processo aí, de aprendizado que ele passa. Vai 3 anos na Parábia, 10 anos na cidade de Tarso, mais um ano ali em Antioquia, 14 anos aprendendo para se tornar aquilo que Deus falou que ele se tornaria. Ele não saiu pregando o dia seguinte. Ah, olha glória a aí. Deus, sou quase escolhido, vou levar o evangelho aos gentios, né? Segura aí, gentios. Aí estou indo eu. Recebi a palavra ontem do Senhor, agora sou o salvador do gentio. Não, 14 anos esperando o momento dele. Olha aí. É muito sério. Esperar, aguardar, não pular processo, tudo isso a gente está Não falando aqui, pode gente. queimar etapas de maneira nenhuma. É importante. E foi muito boa perguntar ao Senhor sobre isso, porque eu vou passar para ela. Ela Isso. era para ela estar com a gente assistindo, mas ela não conseguiu acompanhar. Mas eu sei que muita gente também tinha essa dúvida, né? Sim. Que às vezes é um vídeo fora do tempo, não está preparado, ou não queria nem a unção. E aí tá tendo. Eu acho que isso está virando uma modinha, eu espero que isso não viralize. Esse negócio de chamar a pessoa na frente e ungir sem a pessoa estar. É verdade. Quer ver uma coisa, Thalita? Tem muita gente agora que se tornou ministério através da internet. Pastores que se tornaram pastores via internet. E até tem lá milhares de seguidores, mas nunca tiveram sentado diante de um mestre para aprender. E são os que mais estão fazendo coisas erradas por aí. Você vê aí alguns aí cometendo pecado, igrejas aí exponenciais, né? De repente estoura um escândalo ali. São pastores que se fizeram rápido aqui por internet, nunca tiveram um mestre, nunca sentaram para aprender, nunca tiveram transmissão de princípio a eles. Então se levantaram de qualquer maneira. E está Tá virando. tá vendo muita queda. A ascensão é rápida, mas a queda é rápida também. Olha aí. E tá virando febre, né, apóstolo? Todo mundo hoje quer ser pastor? Que negócio é esse? É verdade. Todos os dias sai um pastor novo. E não Todos quer os ser dias. ovelha, né? Vai ser ovelha? Não, jamais. E também é. Tem que falar que Deus ensina, mas sem vida, né? A minha mãe está aqui do meu lado, minha mãe é profetiza também. Uhum. Ela está dizendo aqui que fala assim que Deus ensina, mas não querem aprender. Não querem ser discipulados, não querem aprender com os líderes. Fala assim, como o apóstolo falou na instante, Deus ensina, foi Deus que me ensinou. Mas a gente tem que saber que tem uma cobertura aí, tem que ter aí, né? Tem que ser discipulado, não tem por onde. Então, gente, que live Alguém maravilhosa. observando aqui, né? Jeremias colocou aqui, né? Paulo disse a Timóteo que o banheiro não seja neófito, verdade. Novo convertido, novo na fé. Tem que ter uns anos de caminhada aí. Olha, eu soube de um lugar aí, pegaram um cara recém-convertido, 6 meses, nem pastor era. E um irresponsável chegou e ungiu ele apóstolo. Com 6 meses de convertido. E o cara nunca foi pastor, nem obreiro sequer é apóstolo. Então são muitas discrepâncias, coisas equilibradas que vão acontecendo aí, é algo muito terrível, né? E traz consequência, né, apóstolo? Traz consequências, estragos na igreja, no corpo de Cristo, né? Escândalos. A gente vê muitos não aguentando a pressão e tirando a própria vida, muito suicídio. Verdade. E muitos, né? Perfeito. Então, gente, vamos tomar bastante cuidado, gente. Não vai também todas as instituições que se abrem, apóstolo, as pessoas já estão lá. Então, é tanta coisa, né, apóstolo, que a gente for parar aqui para conversar, vai ser assunto, Perfeito. viu? Gente, maravilhosa essa live. Quem não senta para aprender, jamais ficará de pé para ensinar. Sim. Não há possibilidade, como o apóstolo falou aí, né? De quem nunca foi ensinado, nunca foi discipulado, como ele vai ter alguma coisa para ensinar se ele não aprendeu nada? É verdade. Então, gente, vamos sentar para aprender, vamos aprender. Quanto mais você aprende, mais você adquire conhecimento para ensinar as pessoas. Então, isso é importante, vamos aprender, né? Porque ninguém sabe tudo, né, apóstolo? Sim. Hoje eu aprendi muita coisa com o senhor.
né? Eu acredito que quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente senta para ouvir uma pessoa, mais a gente adquire conhecimento. Conhecimento a gente sempre compartilha ali, um aprende Com com o outro. certeza. Então, isso é importante, Assim mesmo. né? Assim Isso é mesmo. muito importante. Então, gente, é isso. Essa live acontece toda segunda-feira. Na verdade, é uma série, eu chamo de série. Todas as segundas. Cada segunda-feira é um tema, apóstolo. Já falamos sobre inveja, né? E cada tema, cada segunda é um tema. E hoje foi Sim. sobre esse tema. Amém. Eu Glória espero a Deus. que todos tenham entendido Amém. a passagem, né? Que todos tenham entendido o tema. Tem que aprender mesmo, tem que ouvir. Tem que ter um mentor aí, né, apóstolo? Tem que ter um Sim, mentor, uma com mentora. certeza. Com É certeza. importante. A gente vê vários exemplos na Bíblia, né? A Ruth mesmo aprendeu muito com a Noemi, Oh, sim, né? bastante. Foi um discípulo de Davi. Né? Então, o apóstolo já deu o exemplo de Josué, que aprendeu ali com Moisés, já deu o exemplo de Eliseu, que aprendeu com Elias. Então, gente, tem que sentar para aprender, não tem por onde correr. Perfeito. Perfeito. Diz lá, Chegar a em algum lugar. relação às mulheres, né? As mais novas da igreja, que aprendem com as irmãs mais velhas. Mas, E velha, até é isso aprender a ser mesmo. boa esposa, aprender a ser boa dona de casa. Está lá, tá bem claro. Paulo fala isso. É verdade. E eu tome muito cuidado, gente, com essas instituições que estão nascendo aí, são muito novas, né? A gente não fala nem pela idade do pastor que está na frente, mas tem que entender, saber se aquele pastor não pulou o processo, se realmente ele tem estrutura para aquilo, isso é importante também. Perfeito. Saber, né, apóstolo? Porque às vezes a pessoa quer aprender com ele, mas ele não tem estrutura para ensinar, tem isso também. Sim, nem aprendeu, vai querer ensinar. Vai querer ensinar, e às vezes pode ensinar tudo errado. Tudo errado. Quem está, né? E Verdade. quem está ali. É por isso que muitos fazem as coisas erradas, apóstolo, porque às vezes ele está seguindo o tal pastor ou o tal apóstolo que não teve nem preparação nem estrutura para estar ensinando. Exatamente. Aí os dois Também ficaram com o acontece. buraco, né? Como disse Jesus, é cego guiando cego. Olha aí, né? E aí é estreito. Então, gente, glória a Deus por essa live. Eu quero pedir ao apóstolo para fazer uma oração por nós, abençoar todos em nome de Jesus. Amém. Pai da glória, queremos adorar o teu nome nessa hora. Abençoamos cada pessoa que esteve aqui, aqueles que posteriormente assistirão também essa transmissão, que a palavra de Deus venha tocá-los. Sabemos, Senhor, que nesses dias há uma síndrome tão terrível em meio ao corpo de Cristo, aqueles que querem ensinar, ensinar, ensinar e mais ensinar, sem nunca ter a disposição de aprender. Mas nós oramos nessa manhã que haja verdadeiramente uma unção de humildade, Pai. Que haja um espírito de humildade, um batismo de humildade, no sentido de querer ouvir, de querer aprender, Pai. Ó Deus, sabemos que o ensino é uma transmissão, Senhor, é uma cadeia de transmissão. E Paulo pôde dizer a Timóteo, aquilo que você ouviu da minha boca, aquilo que você viu em mim, confia a outros homens, que serão fiéis também para ensinar outros, pessoas idôneas. Então, ele fala claramente que Timóteo ouviu da boca dele, ele foi ensinado. Isso é muito importante em meio ao corpo de Cristo, Pai. Ó Deus, e nós deixamos isso aqui gravado nessa manhã. Ó Deus, que essa palavra venha ecoar nos corações, venha encontrar a guarida. Também todos aqueles que vão vir posteriormente sejam alcançados e abençoados. No nome santo de Jesus é que oramos. Para a glória do teu nome, Senhor. Amém e amém. Aleluias, amém. Apóstolo, o senhor tem a instituição aqui na Bahia já? Como? Já tem a instituição do Senhor aqui na igreja? Na Bahia, aqui? Não temos aí. Não? Nós temos, porque a nossa igreja é bem novinha, né? Nós estamos completando 4 anos aqui em Curitiba. E gente da Bahia já nos procurou perguntando se a gente tem igreja aí. Tem muita gente pessoa que nos segue aí nas redes sociais, né? A hora que Deus nos der a direção, a gente vai expandir para outros lugares, né? No momento, nós temos 2 igrejas em Curitiba e na cidade de Sangés, aqui no Paraná, já perto da divisa ali com São Paulo, né? Amém. Que bênção. Amém. Gente, segue o apóstolo aí, apóstolo Domingos. Você, em nome de Jesus. Segue ele. Deus abençoe vocês. Até a próxima, gente. Fique na paz. Deus abençoe. Amém.